Olá pessoal, como é que estamos todos? Sou eu, Celso Yamamoto, mais uma vez aqui falando sobre acupuntura e terapias alternativas. E hoje eu vou responder a 3 comentários que foram passados aqui através desse canal do YouTube, porque são 3 perguntas que basicamente têm relação uma com a outra, tá bom? Então vamos a essas dúvidas então. A primeira dúvida veio pelo Google, pelo Mr. Anderson, Mr. Understand. Olá professor, sou massoterapeuta e utilizo bastante seus vídeos para sanar dúvidas a respeito dos pontos nos canais de energia para a prática do shiatsu. Ainda não sou um acupunturista, pretendo fazer mais hora à frente o curso e me tornar um profissional. Muito bem. Obrigado pelos posts. De nada. Tenho uma dúvida com relação à tonificação e sedação. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre tonificação e sedação, tá bom, pessoal? Tonificação e sedação dos canais de energia via shiatsu. Posso considerar tonificação quando faço o caminho no sentido canal de energia e sedação quando faço esse mesmo canal de modo inverso. Por exemplo, o coração começando da mão e seguindo em direção à axila, e fígado começando da virilha e finalizando no hálux. Obrigado mais uma vez. Muito bem, Mr. Anderson, understand. Você estava me perguntando sobre massagem do shiatsu. Então vamos falar do canal do coração, que fica mais fácil mostrar aqui no meu braço. Tá? Se for na minha perna ia ficar meio complicado ficar levantando ela aqui, então vai ficar aqui no meu braço mesmo, tá bom? Então o canal do coração ele segue do braço, pelo braço todo, chegando até a mão, terminando no dedo mindinho. Então a corrente que geralmente fala sobre tonificação através de massagem fala mais ou menos o seguinte: se você massagear no canal do coração, no sentido da energia, o canal de energia, o primeiro ponto de acupuntura do coração começa aqui perto do ombro, depois ele segue pelo braço. Então, se eu seguir o canal de energia massageando no sentido da energia, do fluxo de energia do coração, eu estaria fazendo uma tonificação. Se eu massagear no sentido contrário, no sentido oposto, eu estaria fazendo uma sedação, tá bom? A lógica seria a seguinte: se eu movimento no sentido do coração, eu faço a energia se movimentar mais rápido dentro do canal, por isso eu estaria tonificando. Se eu faço uma massagem no sentido contrário, eu estou segurando o fluxo de energia dentro do canal, por isso que eu estaria fazendo uma sedação. Tudo bem? A lógica é essa, acho que todo mundo está pensando. Ok, entendi. Porém, pensem da seguinte forma: se eu massagear no sentido da energia dentro do canal do coração, eu não estou fazendo a energia se movimentar mais rapidamente dentro desse canal? Isso não quer dizer então que a energia dentro do canal ficaria sendo esvaziada mais rapidamente? Então isso daqui não seria tonificação, seria sedação. E se eu pegar e fazer uma massagem no sentido contrário dentro do canal, eu não estou segurando mais o fluxo dentro da energia dentro desse canal? Então, na verdade, eu não estou sedando, estou, na verdade, fazendo uma tonificação da energia dentro do canal, ou seja, o oposto. E, fala a verdade, essa explicação também faz sentido, não é mesmo? Ok, você ficou confuso com isso? Calma, vai ficar mais confuso ainda, tá? Deixa eu ler mais um comentário aqui antes de responder isso daqui para vocês. Ok, nesse outro comentário, escrito agora pelo Thiago Veloso Neves, ele fala o seguinte: olá, professor Celso, tenho uma dúvida. Quando se trata da estimulação dos pontos usando os dedos, como no Doin, então passamos do shiatsu agora para o Doin, é válida a orientação e ficar apertando e soltando para tonificar e de manter pressão contínua para sedar? Ou nesse caso também o que importa é se o ponto tem função de tonificação ou sedação? Ok, vamos lá de novo. Então, no Doin, eles falam o seguinte: se você pegar um ponto e ficar apertando e soltando, você está tonificando. Se você apertar de forma contínua, você está sedando. A ideia é, se eu ficar apertando e soltando, é como se estivesse bombeando energia dentro do canal, tá? Dentro do ponto. Então, eu estaria fazendo uma tonificação. Agora, se eu apertar e segurar, eu estou sedando. É tipo uma bexiga, eu tenho que encher soprando várias vezes para tonificar.
Ou então eu pego a bexiga e dou uma apertada nela e o ar sai de dentro dela. Então eu estarei fazendo uma sedação. Tá ok? Tá. Então a ideia seria essa. Porém, tem algumas outras escolas que falam o contrário. Se você ficar apertando isso várias vezes, você está bombeando energia para fora do ponto. E se você estiver apertando, é como se você estivesse injetando energia dentro do ponto. Ou seja, o contrário. Então aí, como é que fica? Bom, qual dessas técnicas todas funcionam? Se você quer saber qual delas funciona, tá? Basicamente todas elas funcionam. O que eles falam, na verdade, é que você tem que colocar a sua intenção. A intenção, nesse caso, a palavra mais usada aqui não seria intenção, na verdade. Os textos falam que você tem que colocar o seu espírito na prática que você está fazendo. Então, por exemplo, se o seu espírito estiver conduzindo energia dessa forma para conduzir no sentido de eliminar a energia do canal, então ele vai estar fazendo isso. Por outro lado, ao conduzir energia desse jeito, se você estiver segurando energia, forçando energia para dentro, você estaria fazendo uma tonificação. Ou seja, na verdade, não é a regra que importa. É a intenção, o espírito do acupunturista, do massagista, do praticante de Doin é que vai agir sobre a energia. É a energia, o fluxo da energia do próprio terapeuta que vai interferir no fluxo de energia dentro do próprio canal. É como se estivesse falando então que o que vale é a energia mental, a intenção, ou como eles falam, o espírito do terapeuta. E tem outra dúvida também, tá? Existem também os chamados pontos de tonificação e os pontos de sedação. Qual deles vale então quando a gente vai fazer o tratamento? Tá? O que vale na verdade nessa hora é o ponto ser de tonificação ou sedação. Aí independe do movimento que você vai estar fazendo, da manobra que você está fazendo em cima do ponto, é que aí o conceito é uma técnica diferente. Então existe uma técnica de acupuntura em que existem pontos de tonificação e sedação. Existem outras técnicas de acupuntura em que você tem que manipular a energia para fazer essa energia se tonificar ou sedar. O que é uma coisa muito confusa, na verdade. Por isso que muitas vezes eu não gosto de trabalhar com esse conceito e com essa técnica de tonificação e sedação. Eu vou explicar mais uma vez aqui para vocês entenderem aqui a partir de uma outra pergunta que me foi feita aqui nos comentários. Aqui, a Lucy Cobo me mandou essa pergunta. Adoro sua maneira de explanar. Obrigado, Lucy. Gostaria que me tirasse uma dúvida. Nesse aspecto, sedar ou tonificar, vejo que o paciente tem alguns apertos, acho que isso quer dizer aspectos de excesso e outros de insuficiência no seu relato. Então, o que eu entendi, você pegou uma pessoa que tem alguns casos de insuficiência e deficiência. Está confuso. Então, por exemplo, o paciente diz que tem palpitações, hipertensão arterial, insônia, lapso de memória, hiperidrose é excesso de sudorese, gagueira, sonolência de dia. Então, parece que esses sintomas são relacionados ao coração. Tá? Então, a gente poderia pensar dessa forma. Vamos lá, não vou entrar nesse aspecto ainda. E vejo que alguns são de excesso e outros de deficiência. Então você pensou, por exemplo, que hipertensão é excesso, insônia, deficiência. Provavelmente você pensou desse jeito. Como proceder? Sedar ou tonificar nesse momento? Vamos lá. Vamos pegar alguns aspectos que você colocou aqui, então. Palpitações. Então o paciente está com um aumento do batimento cardíaco. Opa, então está com excesso de energia no coração. Ok? Mas será que ele está apresentando isso mesmo? Será que na verdade o coração não está fraco? Por isso que ele não está conseguindo bombear o sangue pelo corpo, mover o sangue pelo corpo? Por isso que ele está batendo mais rápido? Então na verdade ele não está com excesso de energia, na verdade está com uma deficiência de energia. Será que a pessoa está com insônia? A pessoa está com insônia por quê? Porque ela está com falta de energia de sono? Ou ele está com excesso de preocupação e isso que está interferindo no sono dessa pessoa? Então, existem alguns aspectos, como você falou, são contraditórios. É difícil a gente analisar, na verdade, excesso de deficiência. Alguns podem classificar uma dessas queixas como excesso, enquanto o outro vai falar, não, isso daí não é excesso, isso é deficiência, e vice-versa. Alguém fala que é deficiência, outra pessoa vai analisar a mesma queixa falando que, na verdade, isso daí é um excesso de energia. E como é que a gente sabe se é um excesso de deficiência muitas vezes?
só quando o paciente volta, depois do tratamento. Então aí aquilo que a gente achava que é excesso, tá, a gente descobre, opa, isso daí não era excesso, era uma deficiência. Aí vira aquela bobagem que às vezes eu falo que existem livros de acupuntura quando eles falam de falso excesso de alguma coisa, falsa deficiência. Eu falo que isso é bobagem por quê? Se existe uma falsa deficiência, é porque na verdade existe uma verdadeira, um verdadeiro excesso. Se existe um falso excesso, na verdade o que está acontecendo é uma verdadeira deficiência. Então esse negócio de falso é só para encobrir uma falha de análise, uma falha de avaliação que levou a um não tratamento ou até, em alguns casos, a piora de algumas queixas, de algumas coisas que estão acontecendo com a pessoa. Então, gente, excesso de eficiência. Manobras para tonificar e sedar. Muitas vezes, então, isso não depende daquilo que está escrito como uma regra colocada num livro, tá? Porque existem livros que falam, inclusive, coisas opostas por causa disso, que vale ao espírito do terapeuta ao manobrar as agulhas, tá? Praticamente a intenção com aspas aqui para a gente entender que intenção não é simplesmente uma boa intenção. Eu quero que isso aconteça, que o meu paciente melhore. Não, a intenção é uma função de você colocar o seu espírito enquanto você está fazendo acupuntura. E excesso de eficiência. Eu não gosto de trabalhar com esses conceitos de excesso de eficiência, devo sedar ou tonificar. A técnica que eu gosto, inclusive eu gosto de ensinar dentro da acupuntura, é uma técnica mais intuitiva, em que os próprios pontos eles acabam criando um laço de energia entre eles, e aí sim eles trocam energia, tá? Conforme a sua necessidade, ou seja, se um ponto precisa de energia, ele vai receber de um outro ponto. Se um ponto tem muita energia, ele vai transferir essa energia para um ponto que tem mais necessidade. Então é uma técnica bem mais prática, intuitiva e que não depende de você ficar fazendo essa análise, que muitas vezes só ajuda a queimar os neurônios de quem está querendo aprender acupuntura. Bom, então é isso, tá? Colocando esse vídeo aqui dessa forma. Uma coisa que eu queria deixar nesse vídeo também, falando é que há pouco tempo atrás eu coloquei um vídeo falando sobre cristais e que tem um pessoal que andou falando que eu não devia ter falado sobre determinados cristais que estavam lá porque ele tinha um nome patenteado. Bom, gente, esse vídeo foi retirado do ar, eu mesmo retirei, porque eu entrei em contato com a pessoa que registrou esse nome desses cristais. Tá? O nome desses cristais tinha sido patenteado, eu não sabia, coloquei esse vídeo. Minha intenção não foi comentar, foi só introduzir, colocar ele como introdução para aquele vídeo. Aí deu um certo burburinho aí, ok? Mas eu conversei com o proprietário, tá, dos direitos autorais do nome desses cristais. Conversei com ele e, de comum acordo, eu falei para ele que a gente estaria retirando esse vídeo para evitar qualquer tipo de problema, para não parecer que tem alguma coisa de errado, tá bom? Mas é isso. Estou refazendo esse vídeo, tá? Agora de uma forma para falar sobre cristais, só que sem entrar nesses termos, tá? Então, é isso, gente, ok? As desculpas foram aceitas pelo proprietário do nome, do termo desses cristais, então tá tudo resolvido, tá tudo direitinho, e a minha intenção é essa, é divulgar esse conhecimento para vocês, tá bom? Mais uma vez agradeço a vocês por terem visto então esse vídeo. Qualquer coisa, coloque suas dúvidas então nos comentários, tá? Vou estar tentando esclarecer essas dúvidas com frequência para vocês. Vou pedir para vocês, deem um like aqui para esse vídeo, assinem o canal, compartilhem com seus amigos e deem likes de verdade, gente. É só assim que o Google, o YouTube fica colocando esses vídeos em relevância e continua divulgando eles para vocês, tá bom? Acesse o site shenlong.com.br, vai ter novidades para todo mundo daqui a pouco, tá bom? Então é isso, me despeço de vocês, até logo e tchau!